Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje, gente, tem quanto tempo, né, na verdade, que eu não gravo aqui? Tem quanto tempo que eu não venho aqui postar um devocional para vocês? Mas hoje eu fui tocada pelo Senhor para poder passar essa verdade para vocês. E nesse mês de março eu estou lendo Primeira Reis, né? Fiz um estudo de Primeira e Segunda Salomão, gente, que tá assim incrível, né? Desde janeiro. E esse mês de março estou lendo Primeira Reis e depois vai ser Segunda Reis. E gente, eu vou falar com vocês uma coisa. O quanto eu aprendi com Davi, mas agora eu estou aprendendo muito com Salomão, né? Salomão agora tá reinando, né? Eu tô no capítulo 3. E, gente, tô no capítulo 3 de Primeira Reis, e é o que a gente vai ler hoje, mas eu não vou ler o texto para vocês, né? Eu deixo aí para vocês lerem e tirarem suas próprias conclusões. Mas o que Deus me mostrou hoje, né? O que devemos fazer hoje, eu deixei 3 pontos aqui. O que fala nesse capítulo 3, né? Fala que Salomão amava a Deus, né? Salomão simplesmente teve um sonho, né? E Deus falou com ele no sonho. E tá lá no versículo 5 que eu vou ler para vocês aqui. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e disse-lhe: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. O Senhor disse a Salomão isso num sonho. Pensa Deus falando com você e falando desse jeito com você. Pensa, só pensa. E aí, uma pergunta que me veio na mente foi: o que você tem orado que tem agradado a Deus? Será que está agradando a Deus do jeito que você está orando? Porque Deus ensina pra gente a orar, né? Através de Jesus, né? Lá em Mateus 6. Mas tem uma parte lá em Mateus que fala que a gente não sabe orar. Quando a gente sabe orar, como que é? Eu esqueci a parte, mas vocês não pedem, vocês não têm porque vocês não pedem. Vocês oram errado. É tipo isso. Mas isso é bíblico, isso é verdade. A gente não tem aquilo que a gente deseja porque a gente não pede, né? E quando a gente pede errado, com intenções erradas, né? E Deus conhece nosso coração. E o que me veio ao meu coração foi: Marcela, como você tem orado? O que você tem orado tá agradando a Deus? O jeito que Deus falou para Salomão, né? O jeito por que Deus falou isso com Salomão? Gente, Salomão amava o Senhor. Ele demonstrava isso no seu dia a dia e principalmente andando de acordo com os decretos que o pai deixou para Salomão, o pai Davi, o rei Davi. Deixou para Salomão. Gente, vocês têm noção que Davi deixou um legado para Salomão seguir? Não é um legado do próprio Davi, não. É um legado de Deus para Salomão seguir a Deus, seguir os decretos de Deus, seguir os mandamentos de Deus, seguir tudo que o Senhor tem falado para Davi. E Davi transmitiu para Salomão antes de morrer, que está lá em 1 Reis 2, 3, né? Enfim. E aí, gente, o primeiro ponto que eu quis dizer aqui para vocês é o seguinte: tenha bom testemunho, tá? Aonde você estiver. Então, gente, dê bom testemunho por onde vocês forem, sabe? Uma boa conduta, né? Quando a gente anda de acordo com o que Deus ensina pra gente, de acordo com a nossa conduta, a gente transmite a verdade, a gente transmite, mas como está o seu testemunho, né? O que você tem passado para a vida das pessoas, o que as pessoas estão vendo de você. Porque quando a gente chega no local e a gente fala que a gente é cristã, a gente é observado muito mais do que os outros. Então, como que é que as pessoas te enxergam? Se você é uma pessoa de Deus mesmo, você é cristã? Então vamos ver como que é. Lembrando, a gente é pecador, a gente erra, só que a gente tem que entender o seguinte, que a gente precisa entender que a gente tem que dar bom testemunho. A gente tem que falar a verdade, a gente tem que buscar com justiça a verdade de Deus, né? A gente não pode negociar com o diabo, negociar
as mentiras, as fofocas e etc. A gente não pode fazer isso. Se a gente tem uma conduta de cristão, a gente tem que ter a conduta de cristão, a gente precisa viver isso. Dê bom testemunho, ok? Segundo, ame ao Senhor de todo o seu coração e não se afaste do caminho dele. Toda vez que eu falo isso, ame ao Senhor de todo o seu coração, eu falo do fundo do meu coração, eu agradeço a Deus por ter me atraído pela presença dele, porque senão eu não estaria aqui, né? Pela conduta que eu vivia antes, eu não estaria aqui, eu não estaria na minha casa, não estaria com a minha família hoje. Hoje eu tenho um casal de filhos e pela glória de Deus, eu agradeço a Deus por isso, porque o Senhor me deu. Né? Me deu um marido maravilhoso, um marido cheio, sedento por Deus, que eu falo, Deus, obrigado por isso, mas se eu não tivesse mudado a minha conduta, o meu comportamento lá atrás, eu não estaria aqui hoje, né? Primeiro, dando bom testemunho, e segundo, óbvio que eu erro, eu pego e tudo mais, mas todos os dias a gente tem que melhorar em alguma coisa, mas o mais importante é amar o Senhor de todo o coração, né? E nunca se afastar dos caminhos do Senhor, né? Mesmo na parte difícil da nossa vida, mesmo nas tempestades que a gente vive no dia a dia, né? De toda a cobrança do mundo sobre a nossa cabeça, a gente não pode se afastar do Senhor, mesmo nessas dificuldades, né? O mundo tá caindo, mas a gente tá lá firme e forte na presença de Deus. Por quê? Não porque a gente é religioso, não, porque a gente ama o Senhor de todo o coração. Eu coloco a Deus em primeiro lugar em tudo que eu faço. Aonde eu vou, eu pergunto a Deus o que é para me fazer. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado por essa palavra que o Senhor tem me dado. Eu te agradeço. Então, quando a gente ama o Senhor em primeiro lugar, tudo ao nosso redor flui. Agora, se a gente acorda estressado, revoltado, o clima da casa pesa, principalmente nós mulheres que somos o termômetro da casa, o clima da casa pesa e a gente fica assim, sem reação, a gente fica mal, a gente fica pesada, principalmente a gente transmite peso para as outras pessoas. Mas quando a gente caminha com o Senhor, amando o Senhor, amando a palavra dele, gente, você tem noção o tanto que isso aqui, a palavra é maravilhosa pra gente? É o alimento diário que a gente precisa ter todo santo dia. Não importa o horário que você for buscar o Senhor, mas busque, porque o Senhor te deu 24 horas para buscar Ele. E Ele quer que você busque Ele com amor, com sinceridade, com o coração aberto. Não porque você tem que bater um ponto ali. Ó, já li a palavra hoje, tá, Deus? Ó. Não, você faz um compromisso com o Senhor. Pai, hoje eu tô lendo a tua palavra, eu preciso aprender mais do Senhor. Fala comigo através da tua palavra. Então, ele vai mostrar para você. Ele vai te mostrar a verdade dele e como você deve andar. E o terceiro ponto é, quando você orar, sempre peça sabedoria e discernimento a Deus. Ele dá quando pedimos certo, pedimos de coração reto a Deus, né? Então, a gente não tem porque a gente não pede. E quando a gente pede errado. Então, como a gente precisa o quê? Entender o quê? Que o Senhor dá as coisas pra gente quando a gente pede certo, né? Eu pedi muito a Deus sabedoria, eu pedi muito a Deus discernimento, eu pedi muito a Deus paciência. Quanto mais a gente pede paciência, mais provações a gente tem para ter paciência. Quando a gente fala assim, ai Deus, não tô aguentando mais, me ajuda e tal, a gente, beleza, tudo bem. Mas a gente tem que pedir as coisas certas para o Senhor. E Ele nos abençoa, Ele sabe, Ele fala conosco quando a gente pede certo, né? Repara para você ver a sua oração sincera, com o coração grato a Deus. Ora para você ver, com o coração grato, um coração reto, olhando para os céus e fala assim, Pai, obrigado. Ou apenas agradeça, seja mais grato, né? E hoje eu peço a Deus sabedoria e discernimento. Eu aprendi com Salomão. Ele pediu sabedoria. Eu vou ler aqui o versículo 9, né, de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, fala assim, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu povo, governar esse teu grande povo? Era muita gente para Salomão governar. E ele era jovem, ele não sabia o que fazer.
Então, o que ele pediu a Deus? De vez ele pediu riqueza, não, ele é o rei. Pediu riqueza, uma casa melhor, cheia de mulher, papapá. Não, ele simplesmente pediu um coração sábio para Deus. Discernimento entre o bem e o mal. É o que a gente precisa pedir hoje para Deus. Será que Deus está agradando da sua